boa noite, bem-vindos a mais uma discussão sobre essa temática apresentação oral. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, eu chamei essa parte 5 aí de vivendo da sua arte. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais e tentar deixar esse trocadilho aí um pouco mais claro. Então, eu vou começar apelando para o seguinte, né? O que eu quero dizer com vivendo da sua arte? Eu imagino que a preparação de um slide, de um bom slide, ele passa por um processo criativo, não é só um processo técnico, tá? De pontos que nós abordamos ao longo da aula, tá? Então, se você reunir todos esses pontos que nós discutimos, não significa necessariamente que você fará uma boa apresentação, tá? Mas significa que você tem subsídios para você nortear um processo criativo. Tá? Então, você vai fazer uma associação entre a lógica, entre argumentos lógicos que existem por trás de tudo isso que a gente discutiu, para fazer a sua apresentação como um todo. Então, é realmente um processo criativo, tá? Que depende muito da criatividade das pessoas. E aí eu vou mostrar algumas coisas aqui ao longo do caminho, tá? Bom, então, mas o que vem a ser essa tal de arte? Né? O que eu estou chamando de arte aqui? Você pode entender a arte como sendo algo belo, muito representativo, muito bonito, muito chamativo. Lembra aquela capa do Beleza Americana que eu mostrei? Aquilo ali é uma arte. Né? Aquilo ali é algo que transmite uma mensagem, tem uma conotação, tem um recado por trás e tal. É bonito, pode ficar mais bonito ainda se você debruçar um pouco mais, revisitar, reestruturar. Então, você reúne não só o processo criativo, mas também o uso de técnicas, de uso de cores, uso de sombra. Então, tem todo um aspecto artístico mesmo por trás. Não, professor, não sou artista, não ia mal na educação artística, lá tirava só C e boa para poder complementar o negócio. Tudo bem, mas você tem que entender que existem vários tipos de arte, né? Você pode fazer uma arte boa, você pode fazer uma arte marrom mesmo, né? E assim, Romero, me desculpe, né? Mas isso daqui para mim é bem complicado de gostar, né? De sentir bem, sentir agradado, atraído por algo desse tipo. Só que gosto é gosto. E a pessoalidade, né? A introspecção de cada um, né, de vocês, quando vai olhar essas duas coisas, vai analisar e vai gostar ou não, é algo muito pessoal, é algo muito que depende da vivência que você teve, depende das experiências que você viveu. Então, o olhar que você vai ter sobre a mesma coisa, sobre a mesma ilustração, sobre a mesma figura, é diferente, tá? Então, por isso que eu falo que no processo de construção de uma apresentação oral tem um caráter pessoal que é muito grande, é muito evidente. Talvez ele seja mais evidente e mais livre de aparecer do que na parte escrita. Né? Na parte escrita é difícil você fazer algo muito diferente, muito criativo, fugir do tradicional, fugir das técnicas, dos enredos que já são colocados e tal, todo fugir entre aspas, a ABNT da coisa, né? Já na apresentação oral você pode fazer isso, né? E você deve fazer isso, só que você deve fazer isso com um certo cuidado, tá? Com uma certa... eu diria o seguinte, eu diria que à medida que você avança nesse processo, aí você se sente mais confortável, então você pode abusar mais um pouco das coisas. Você pode interagir mais com as ferramentas do PowerPoint, com as ferramentas, com a estruturação, com a diagramação da coisa, com a forma, tá? E aí, esse processo tem que ser um processo gradual, tem que ser um processo que eu recomendaria que fosse comedido, tá? Vamos tentar fazer um paralelo. José, você me ajude, que eu sou péssimo em analogia. Mas vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que você está desenvolvendo um trabalho científico, uma pesquisa, e o seu primeiro trabalho da sua vida, você vai escrever sozinho,
né? Você vai juntar todas as técnicas que você conhece de redação, fez o curso do José, do Cauê, da Christian Sainani, e aí vai, e aí você fala assim, bom, esse texto aqui ele tá bom o suficiente para arriscar numa revista top, né? Você vai mandar lá numa revista, lá numa Nature, numa Science, né? Sem pensar na qualidade do resultado que você tem, na qualidade da pesquisa que você desenvolveu. É bastante difícil, é bastante complicado que... É bastante difícil que esse trabalho, sem ninguém passar por mais experiente, passar por por um aparo ali, para dar um trato, para dar uma coisa ali, é muito difícil que esse trabalho ele seja emplacado de primeira, né? Talvez pela qualidade dos resultados que você tem, o editor se sinta atraído em mandar para os revisores e tal, mas eventualmente vai voltar lá, esse trabalho precisa passar na mão de um especialista em língua inglesa, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e vai vir um monte de recomendação da parte escrita e tal. E na apresentação oral, ela tem esse processo também. É muito complicado você, na primeira vez, você já querer fazer um negócio muito diferente, muito inovador, talvez, perto de tudo aquilo que a gente já viu, e sair com algo que seja profissional, algo que seja assim, bem bacana mesmo, sabe? Que cumpre todos os requisitos e não dá nenhuma bola fora, etc e tal. Não sei se eu fui claro, mas o paralelo é mais ou menos esse. A gente não vai conseguir escrever um texto decente na primeira vez sem a ajuda de ninguém, e a gente não vai conseguir fazer uma apresentação muito boa. Dá para fazer uma apresentação decente, sozinhos, pela primeira vez. Mas não dá para fazer uma apresentação muito boa, excepcional, na primeira vez sem a ajuda de ninguém. Então é interessante a gente olhar exemplos, olhar vídeos no YouTube, olhar o que as outras pessoas fazem, olhar coisas que são que combina bem, que cai bem com a nossa estrutura, com a nossa temática e tal, e importar isso, fazer algumas coisas não tão originais de início, né? Tá, então, mas ainda assim, colocar elementos criativos dentro, né? Trazer essa parte que é pessoal, que é criativa sua, para dentro. Então, é muito importante que a gente associe duas coisas: a racionalidade e a criatividade. Essas duas partes, elas vão funcionar simultaneamente no processo de criação, no processo de estruturação da sua apresentação oral, tá? E aí, a gente pode relembrar novamente o que vem ser a forma, né? Quando eu falo da apresentação agora, eu estou tratando especificamente da forma, mas a gente não pode esquecer que a forma ela está relacionada com vários outros aspectos importantes da apresentação, como, por exemplo, a linguagem, a escolha de conteúdo, a observação do público, o número de elementos que você vai colocar no seu slide, como que você vai explorar esse espaço. E entra aqui um elemento na forma que a gente ainda não havia tratado especificamente, que é a arte. É o modo como você vai trabalhar a imagem, é o modo como você vai trabalhar as cores, é o modo como você vai trabalhar o seu espaço para você fazer as composições que você deseja fazer, para você mostrar o que você deseja mostrar, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para as cores, tá? Esse daqui é o disco cromático que a gente utiliza, né, e deve utilizar quando a gente vai fazer tomar alguma decisão em relação ao uso de cores. E ele é dividido em 12 cores, né? Nós temos aí 6 cores quentes e 6 cores frias. E funciona mais ou menos da seguinte forma: cores que são vizinhas são cores que são como é que fala? Cores vizinhas são cores análogas, tá? São cores que têm quase o mesmo significado, quase a mesma sensação, tá? E aí, o que acontece? Mesmo na transição da cor quente para a cor fria, na hora que você olha aqui do amarelo para o verde, aqui, ó, e desse roxo para esse outro roxo, violeta para roxo, sei lá, para mim tudo é roxo aqui, né? E aí, você percebe que a transição, ela é sutil, tá? E essas cores análogas, elas trazem uma ideia, quando você trabalha com cores vizinhas, você está trazendo uma ideia de equilíbrio, de harmonia, não tem tanta discrepância entre uma cor e outra, tá?
E qual que é o problema disso? Né? Então, beleza, eu quero um negócio harmônico, simples, sossegado. O problema disso é que você não cria tanto contraste, você não cria tanta diferença. Se você quer evidenciar coisas, se você quer destacar coisas, você não vai trabalhar com cores vizinhas. Tá? Aí, por outro lado, você vai trabalhar com cores que são diametralmente opostas. Por exemplo, aqui, ó, esse vermelho e o verde, esse azul aqui e o laranja, tá? Cores que são diametralmente opostas é o que nós chamamos de cores que são complementares. Aí isso daí é um regaço, isso daí é para você dar um contraste significativo naquilo que você quer destacar, tá? Então, resumindo, você pega uma cor quente e uma cor fria. Você pega uma cor quente e uma cor fria, você vai ter um contraste muito bom, em tese. Depende de como que nós vamos usar isso, tá? Por isso que a gente comentou algumas das aulas passadas que o uso de cores complementares, que são diametralmente opostas, para o contraste, talvez não seja algo tão interessante na primeira viagem, tá? E aí eu vou mostrar dois exemplos bastante infelizes para vocês mais ali à frente, tá? Em princípio, parece uma coisa bastante interessante. Falar, vou dar um contraste no negócio. Só que dependendo da forma como você usa, é bastante infeliz porque a gente tem que lembrar que as cores interagem entre si. E aí, para denunciar isso, eu trouxe aqui, ó, esse arranjo aqui, esse mosaico, que eu peço que vocês observem muito bem essas figuras. Se você olhar com muito cuidado, você vai perceber que são os mesmos padrões desenhados em todas as 9 figuras. O que mudou é o arranjo de cores. E aí perceba como que esse arranjo de cores ele permite destacar, colocar elementos mais à frente e jogar elementos mais para o fundo e mudar a sensação de duas coisas, de tonalidade e de tamanho. Né? Então, se você for olhar bem, embora seja o mesmo padrão, dependendo do arranjo de cores que você faça, você pode comunicar uma coisa ou outra. Tá? Vamos pegar duas coisas aí ligeiramente diferentes à primeira vista. Vamos pegar, por exemplo, essa primeira figura aqui, ó, e essa última figura aqui que tem amarelo, roxo e preto. A sensação inicial que dá é que eu estou mostrando duas coisas totalmente diferentes e não estou. Certo? Padrões diferentes, informações diferentes. Aí tá, eu peguei um exemplo exagerado? Tá, eu peguei um exemplo exagerado, mas a ideia era essa mesmo, tá? A ideia era mostrar que as cores, elas interagem, tá? E aí, dependendo do arranjo que você faz, você pode causar um determinado problema. Aonde que esse problema vai aparecer mais evidente? Em figuras, tá? Em geral, o que a gente faz em figuras é utilizar o tradicional. O que é o tradicional? O tradicional você pode pensar na BIC 4 cores. Né? O ideal é que você tenha aí poucas cores inicial. Tá? Inicialmente, quando você inicia o seu trabalho, quando você começa a trabalhar com essas montagens de figuras um pouco mais elaboradas, o que é o ideal que aconteça? O ideal é que você se restrinja no número de elementos que você usa, no número de cores que você usa na sua figura como um todo, tá? Então, pensa na sua figura como um todo. Pensa, por exemplo, aquele quadro lá no fundo, lá que tem N elementos, ó, e tem N cores, tá vendo lá? Tem N cores. Se eu quisesse dar determinados destaques mesmo, alguma particularidade que tem naquele quadro ali, eu teria que reduzir o número de cores que eu estou usando ali. Imagina aquele quadro lá fosse uma figura de uma apresentação minha. Eu tenho uma variedade de cores tão grande que nada ali se destaca, nada ali aparece muito evidente. Tá, beleza, tá, vocês estão longe, mas vocês captaram a ideia, certo? Então, assim, tenta ser um pouco mais, como é que fala, econômico no uso de cores de início, e depois que você tomar a prática, que você tiver um pouco mais de noção dessa interação de fundo, frente e tal, aí você começa a abusar mais um pouquinho,
tá? Aí quando o cara fala assim, vou fazer uma figura em 3D, aí você fala, putz, né? Em 3D dando ideia de profundidade, tá? Não é 3D, gráfico 3D, não. É 3D dando ideia de profundidade quando você mexe com a sombra e com a iluminação, tá? Tudo isso dá para ser feito. Vocês podem pegar alguns exemplos disso, por exemplo, em Graphical Abstracts, capas de revista. O pessoal que trabalha com essas imagens um pouco mais elaboradas, eles costumam trabalhar muito com essa ideia de iluminação. Aonde que eu coloco a luz? Do lado que eu vou iluminar da figura, se a luz vai vir de baixo, de cima e tal, porque dá ideia de profundidade e interação entre cores. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse gráfico, essa figura, ela resume muito bem o cuidado que a gente tem que ter com o uso de cores. E aí aqui eu vou fazer duas brincadeiras com vocês. Olha só, esse daqui é o efeito Bezold. O efeito Bezold, ele mostra o que acontece, por exemplo, com a figura, com a cor vermelha, quando eu insiro ela em um fundo branco e coloco detalhes em preto e branco, tá? De um lado eu tenho os detalhes em branco, do outro lado eu tenho os detalhes em preto. E aí eu quero que vocês me digam aí qual é a sensação que vocês têm, qual é a diferença que vocês observam na figura da esquerda e na figura da direita. Em primeiro princípio, assim, que vocês batem o olho e observam. Os quadros da direita parecem ser menores, né? O que mais? A cor branca destaca mais. O que mais? Olha, estranhamente, para mim, o preto parece estar torto. Não tá, mas tá bom. O tom do vermelho, repara que ele parece diferente? Isso, exatamente, João. Aparece mais forte no coisa. E não é, para mostrar que não é, eu vou arrastar essa janela para cá e vou fazer o seguinte, ó. Peraí. Ferramenta de imagem, cor, definir cor transparente. Eu vou clicar aqui, ó. Pum! Repara que agora aparece tudo do mesmo tamanho e na mesma tonalidade de vermelho. Olha isso aqui. Agora mudou lá, né? Pô, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Olha só. Aqui, esse vermelho, eu não sei se vocês percebem, ele parece um pouco mais claro, porque eu estou branco com branco, tá? E aqui ele parece um pouco mais escuro. É a sensação que isso, é a sensação que esses quadradinhos pretos, eles me dão. E fora que ela cria uma distorção no tamanho, como o Breno falou. Isso daqui parece ligeiramente menor. Por quê? Porque esse preto aqui, a borda dele é muito bem definida. Ela dá uma sensação de sombra na borda, aí dá uma sensação de um pouco mais de profundidade. Acontece o efeito análogo, mas eu não vou conseguir fazer isso. Como é que faz isso? Não dá para fazer isso agora aqui, mas acontece o efeito análogo. Se eu pintar isso daqui de branco, esses quadradinhos pretos de branco, será que dá? Vamos ver. Minha cor transparente. Não dá porque o meu fundo é preto, tá? Mas eu tenho um efeito análogo. Então, perceba que essa interação entre cores, escolha do fundo, da frente, é um parâmetro que é bastante importante na hora que a gente vai tomar a decisão no uso disso. E na hora que eu mexo nisso daí, o que eu estou trabalhando? Lembra lá atrás que a gente discutiu o contraste? Eu estou criando contraste. Vermelho é uma cor de sinalização. Mas dependendo do arranjo que eu faço na minha figura, isso eu estou pensando numa figura, não no texto, não em coisas um pouco menos detalhadas, tá? E aí você perceba que você cria sensações diferentes com o uso de cores diferentes, tá? Se eu estabelecesse contorno nesses quadradinhos pretos aqui, ó, com um contorno branco, uma borda branca, com uma certa espessura, talvez o efeito seria outro ainda, tá? Eu não fiz essa montagem, mas pensando agora, daria para ser feito isso também, beleza? E aí um outro exemplo que eu trago aqui é o efeito Munker-White. Olha só o que acontece com essas faixas laranjas quando eu cruzo elas com faixas pretas, né? Dá a impressão que esse laranja aqui é muito mais claro que este laranja aqui, não é? E dá a impressão também que o tamanho dele aqui, ó, é um pouquinho mais gordinho que esse daqui, quando na verdade é a mesma coisa, eles têm a mesma tonalidade. Então, essa ilusão, é uma ilusão de ótica mesmo, tá? O nosso olho, o nosso cérebro, ele não consegue interpretar tanta informação que chega, né,
nessa interação dessas duas cores, dessas duas luzes que chegam para os nossos olhos. Então, então são coisas que devem ser pensadas na hora que a gente escolher esse arranjo de cores que nós vamos utilizar. Beleza? Aí eu vou dar um exemplo aqui de cores que são complementares, tá? Que são diametralmente opostas. Olha para essas duas figuras, certo? O verde e o vermelho, né? Eu não sei se seria a primeira figura vermelho no verde. Vamos pensar a primeira figura como sendo vermelho no fundo verde, a segunda como sendo verde no fundo vermelho. Note que o contraste, ele é top, excelente. Mas a sensação que te dá do vermelho no fundo verde e do verde no fundo vermelho, eu não sei qual é a sensação que cada um tem, mas em tese, uma dessas daqui é mais irritante. É mais difícil de você ficar olhando por muito tempo. Dá uma notada. A do fundo vermelho é mais irritante. Ela fica mais irritante, certo? E aí, uma outra coisa que deve ser pensada nesse aspecto é o tamanho desse negócio. Olha só, quando eu mudo o tamanho, quando eu mudo a proporção de uma cor com a outra, parece que eu inverti. Não parece? A sensação que tem é que você inverte quem te incomoda. Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho do nosso elemento, tá? Com a quantidade de cor que será colocada em um determinado fundo para dar contraste. Sim. Mas isso não é relativo, porque eu continuo me incomodando com a que é vermelha o fundo, digamos assim. Então, isso é uma certa dúvida. Depende muito da sensação. Para mim, talvez não vai incomodar o outro. Exato, depende muito da sensação do ouvinte, do espectador. É por isso que a gente comenta que o uso de cores complementares, ele não é tão recomendado para apresentações, para você montar a estrutura da sua apresentação, sempre trabalhando com um contraste máximo, é um negócio arriscado, é meio complicado. Por exemplo, eu acho que o desconforto causado aí, para mim, eu tenho desconforto em ambas as figuras. É que o contraste é tão grande que o nosso olho ele é atraído para a região limítrofe entre o vermelho e o verde. E aí o olho não para, ele fica tentando o tempo inteiro definir onde é que acaba uma cor e começa a outra. Eu acho que isso vai causando, acho que sem perceber a gente fica tentando mudar a visão de uma para outra, né? Fica pulando. Isso, ele satura, né? Você passa por um processo de saturação. Então, assim, depende, é isso que falou, né? Comentou, né? Isso depende muito de quem está olhando mesmo, porque pensa assim, ó, imagina eu estou preparando o meu PowerPoint e eu falo, nossa, olha isso daqui que maravilhoso, olha que contraste lindo, gostoso, destaquei o que eu queria destacar, aí eu vou colocar isso para, sei lá, uma sala com 40 pessoas, né? E de repente todo mundo está assim, ó, parecendo vampiro para a luz, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que ponderar muito bem o uso de cores complementares para compor uma única figura ou compor o seu slide, tá? Muito cuidado. Aí agora eu vou judiar de vocês. Olha só, cores complementares em textão. Lê aí para mim. Eu não consigo nem ver. Muito ruim. Muito ruim. Olha isso. Vamos inverter, então. Talvez fique melhor. Melhorou? Melhorou. Para mim, melhorou. Mas ainda assim é ruim. Terrível. É ruim. O segundo é equivalente a uma dor de cabeça. O primeiro é uma dor de dente. É menos ruim, mas é terrível. E aí, o que eu quero trazer com isso daqui? Eu quero insistir isso com vocês o máximo que eu puder. Em uma apresentação oral, não se faz isso daqui por duas razões, tá? Porque o uso de cores complementares, da forma como está colocado aqui, para composição de texto e fundo, joga sal na cara das pessoas, no olho das pessoas, mas não faça isso. Fere o olho, incomoda muito mesmo, tá?
Imagina uma pessoa que vai fazer mais de um slide desse jeito aqui, ou mais de um slide desse jeito aqui, é terrível, tá? Então, muito cuidado com isso. E, principalmente, eu quero lembrar desse fluxograma aqui, ó. Vocês têm que pensar nesse fluxograma na hora de montar a sua apresentação. Você tem que perguntar o seguinte, ó, o meu público sabe ler? Existem duas respostas possíveis, sim e não, correto? Se sim, existem duas alternativas para você seguir. A primeira é que não precisa de texto, porque já sabe ler. E a segunda é que não precisa de texto mesmo. Você não tem que pôr texto se seu público sabe ler. Aí você fala, meu público não sabe ler. Aí que não faz nem sentido pôr texto. Então, pelo amor de Deus, não usem textão em apresentação oral. Textão, não. Jamais. O mínimo de texto possível. O mínimo de texto possível. É a única coisa. Se vocês saírem dessa disciplina aqui só com isso na cabeça, para mim tá bom demais. Texto, não. Tá? Você é o interlocutor principal. Você é a drive force da apresentação. Você que vai fazer todas as coisas, vai dizer todas as coisas, vai recitar o poema que tiver que recitar e por aí vai. Eu gostaria muito de dar esse curso na história, no direito, só para me nego surtar com isso. Bom, mais exemplos de cores complementares sendo utilizadas, tá? Amarelo com roxo. Olha que bonitinho, olha que legal. Os dois são agradáveis, não são? São bonitinhos. Dá para fazer uma composição onde você tem um contraste muito bom. Só que aí eu tenho que lembrar da relação de tamanhos. Não posso esquecer da relação de tamanhos quando eu for mexer com contraste em cores complementares, tá? Não só essa composição é perigosa, como também a proporção dela também pode dar problema. Olha aqui outra composição de cores complementares. O laranja no azul dá um mega de um contraste. Ia falar outra coisa. Dá um mega de um contraste, né? Mas é muito bom, dá para ser explorado, dá para ser utilizado com moderação, com cuidado, com parcimônia. A gente vai lá e coloca esses elementos, tá? Mas sem abusar muito dessa estrutura, tá? E aí, quando a gente pensa no uso de cores para dar destaque, né? A primeira coisa que eu falei para vocês é que o importante é vocês utilizarem, por exemplo, cores de sinalização. Você quer destacar uma coisa? Coloque cores de sinalização. Qual que é o outro elemento para dar destaque? Na hora que você vai montar a sua arte, que você vai montar o seu PPT. Tamanho. Olha para esse primeiro elemento. Esse primeiro elemento, eu tenho uma cor quente na palavra menor. Ela já vem com um destaque. E aí eu coloco a segunda palavra, seminários, num tamanho muito maior, numa cor que neutra, certo? E aí repare que ninguém ali está competindo por atenção, mas de certa forma eu estou dando destaque nos seminários, ele está grande, só que eu não estou desprezando o fato de ser uma aula, né? Então eu tenho duas informações aí que elas não estão competindo muito, certo? Elas estão ok, tá legal. Olha se eu inverto isso. Se eu inverter, repare que eu trago a cor de sinalização para os seminários, jogo a aula, além de ter um tamanho menor, por uma cor neutra, e aí quem tem destaque como um todo? Seminários, né? Seminários é o que vai me chamar a atenção. Isso utilizando cores quentes. Para cores frias é o contrário. Quando eu uso uma cor fria, a aula ela vai parecer muito mais apagada. Ao contrário dessa primeira versão que aqui está, onde a aula estava colorida de vermelho, se eu vou colorir ela de azul, eu estou diminuindo a intensidade de luz, estou diminuindo a temperatura da cor. Então, essa aula ela fica um pouco mais apagadinha para o meu olho, ela fica um pouco mais imperceptível. E os seminários que estão numa cor neutra, vem para frente. Agora, esse cara aqui, ó, ele tem quase que o mesmo efeito desse primeiro aqui, tá? Então, olha como que a gente pode jogar com cores para poder trazer informações da mesma maneira, tá? Então, não só a escolha das cores, mas o tamanho acoplado a isso, vai resultar em coisas bastante interessantes para serem trabalhadas. E como que a gente saca essas coisas? Sei lá, fazendo. A gente vai fazendo, vai observando, alguém fez em algum momento, alguém nos mostrou em algum momento, e aí você vai percebendo essas nuances que existem, né,
na hora de você fazer a diagramação do seu slide, na hora de você fazer a sua arte, né? Você joga com tamanho, você joga com cores, cores quentes, cores frias, cores complementares, cores análogas e aí vai, certo? Então, você precisa fazer as coisas para elas poderem irem aos poucos sendo introduzidas no seu hall de ferramentas, de possibilidades e por aí vai, tá? E aí alguém chegou a perguntar sobre fontes. Olha aí, eu trouxe aqui diferentes fontes para vocês darem uma olhada. Escrito em amarelo, uma cor de sinalização, num fundo preto. Todas elas têm um tamanho 40, tá? Então, olha só, todas elas têm um tamanho 40, mas olha como muda quando eu altero qual é o tipo de fonte que eu estou trabalhando. A dica que eu dou é o seguinte: quando você trabalha com algo que você quer destacar, por mais bonitinho que seja isso daqui, ó, eu acho que essa fonte aqui é a Lucinda Handwright. Isso daqui, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Se eu estivesse escrevendo de caneta tinteiro numa folha de papel, né? Se eu estivesse fazendo quase um lettering, né? Mas para uma apresentação, para quem vai ficar lendo, para quem vai ficar te assistindo durante um certo tempo, aparecer isso daqui uma vez ou outra é ok. Durante toda a apresentação, é algo um pouco complicado, porque quando isso daqui se aproxima de uma escrita à mão, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o conceito de letra bonita e letra feia, ele também varia de pessoa para pessoa. Eu posso olhar, por exemplo, para a letra da Cláudia e achar uma letra estranha, eu posso olhar a letra da Stephanie e achar uma letra linda, maravilhosa, e aí o Matheus vai olhar essas duas letras e vai discordar. Ele vai falar assim, não, a da Cláudia que é bonita e a da Stephanie que é estranha. Sacou? Então, assim, como entra um viés muito, novamente, pessoal, é interessante que as letras que você utilize numa apresentação oral seja aquelas tal das letras garrafais, aquela letra redondinha. Eu ia dar um exemplo aqui, eu vou me arriscar, José. Na época do José, com certeza, eu não sei na época de vocês, mas quando a gente fazia lá trabalho na quinta série, quarta série e tal, sexta série, tinha uma régua que tinha as letras garrafais que você fazia a capa do trabalho. Você circulava o A, o B, o C, e aí montava a palavra que você queria, né? Aquilo lá, gente, é isso aqui, ó. Tá? É uma letra bem redonda que qualquer um reconhece, com espaçamento entre uma letra e outra, tá? Com uma certa espessura. Isso daqui tá ok, isso daqui não tá tão ok, isso daqui tá menos ok ainda, e isso daqui tá esquisito, porque repara que o espaçamento entre as letras, ó, esse SPEC pro T, esse APP pro L e pro I, ele muda, tá? Então, cria uma sensação de desorganização. Isso daqui tá, essa penúltima aqui, ela tá muito verticalizada, tá? Dependendo do que você está fazendo, eu teria que aumentar muito mais essa fonte para ela ficar legível, tá? Breno, eu acho que ele não está te vendo, não, Breno. Eu ia falar, estava esperando para você. Levanta a mão. É esse aqui que você está falando? O senhor está falando? Esse o quê? Cadê? O quê? Não está vendo a imagem? É isso mesmo. Não, tá travado sua câmera para mim. Ué. Mas pode ser o meu computador. Não sei. Acho que todo mundo está vendo. O professor José está vendo as letrinhas aqui. Da régua? Não, é só as forminhas. Né? É a forma, mas não é uma régua, não. São separadas. É mais complexo de usar, José. Já não é da nossa época. Mas perceba que o interessante é que você tente usar letras garrafais, tá? Aquela letra que a pessoa consegue, lá do fundo da sala, reconhecer, tá? Ela não vai confundir. Pensa no exame não sei se todo mundo... Graças a Deus nem todo mundo usa óculos, né? Mas pensa no exame de vista, cara. No exame de vista, o 8 com B, com P, com... O que mais? M com W, com N, com I. É tudo confundido para quem é míope, né? E mesmo que o cara usa óculos, a uma certa distância, não tem óculos que salva.
Então, é interessante que ela seja redondinha, muito bem definida, muito bonitinha, etc e tal, tá? E o tamanho dela é importante. Olha só, todo mundo aqui está com 40, tá? Mas olha como que muda quando você escolhe uma fonte e outra. Então, considera também o tamanho, o ocupamento, o quanto que você vai ocupar do espaço que você tem disponível, beleza? São 2 parâmetros bastante importantes. E aí, pensando nessa interação de contraste com o fundo, eu vou cometer essa injúria com vocês novamente. Olha só. Olha isso aí. Aqui eu tenho 3 fontes diferentes, tá? Perdão, 2 fontes diferentes, com 3 cores diferentes, em uma infinidade de cores. Repare que chega o momento que a minha letra, que é redondinha, ela desaparece praticamente no contraste, tá? Para a cor preta, por exemplo, e para a cor branca, ela desaparece em outra cor. E lá, para uma letra um pouco mais fina, fica bem pior de você visualizar. Então, mesmo que você dê um contraste bom, uma fonte que não é tão adequada, que não é tão legível, vamos dizer assim, ela não fica tão legal, tá? Então, precisa considerar esses aspectos aí. Dá uma observadinha com calma nessas possibilidades que eu estou colocando aí nesse slide, independente do fundo que você tenha, tá? A escolha da fonte importa, tá? Mesmo tamanho de letra você tem ali, praticamente o mesmo tamanho de letra para os dois casos. Num caso, você tem uma letra um pouco mais redonda, no outro uma letra mais fininha, mais slim. Certo? Então, muito cuidado nessa escolha. E aí, quando você pensa em comunicação visual, olha isso daqui. Pensa no cara que está longe, precisa ver o que você está dizendo, né? Então, coloque sempre uma cor forte sobre um fundo claro, certo? E isso daqui talvez daria muito bem em cima de um fundo escuro, tá? Vamos trazer aqui para dar uma olhada como que a coisa inverte. Cadê o ferramenta? Calma lá. Olha só. Agora aparece. Antes não aparecia tão bem, né? E aí, no meu primeiro caso lá, não. No meu primeiro caso, ele já desaparece. Olha só na hora que eu acendo o fundo, certo? Então, sempre quando você tem um fundo claro, você coloca uma cor forte para poder contrastar com esse fundo, para poder aparecer de uma maneira bem bacana. Ô, José, deixa eu tirar uma dúvida no meio do caminho. Eu fazendo isso daqui, vai aparecer na minha gravação do Meet ou eu vou aparecer um retardado para as outras turmas? Eu acho que vai aparecer sim, porque o que a gente está vendo como tela é exatamente o que aparece lá, né? Ah, então tá bom. Beleza. Agora que me ocorreu isso. Os caras falam assim, nossa, o professor tá louco. Muito bem. Então, cuidados na escolha de cores, cuidados na escolha de fonte, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha novamente nessa escolha do fundo, tá? Que eu particularmente defendo essa tese aqui, ó. Essa é uma figura que tem muitos detalhes, certo? Que eu preciso observar os detalhes. Por favor, você vai apresentar uma mandala? Não sei, se eu estiver dando um congresso de Viva da Sua Arte, né? E aí, olha só. Quando eu quero discutir figuras que têm muitos detalhes, né, estão bastante carregadas de detalhes, às vezes, pequenos e tal, eu preciso chamar atenção para isso, eu tenho que pensar que, quando eu uso um fundo claro, o que eu estou fazendo, novamente, recapitulando, o que eu estou fazendo é, eu estou colocando luz no fundo e apagando a minha figura. Ok, dá um contraste bacana, dá para fazer isso sim. Mas se eu fizer isso durante um tempo muito longo, tá? Existem 2 fatores aqui que vão ser complicados. Uma, que a pessoa que tem que ficar assistindo, ela tá recebendo uma carga a mais de informação nos olhos, que é toda essa luz de fundo, tá? Toda essa luz de fundo tá chegando e eu só tô olhando para o ponto que tá apagado, que é o que me interessa, tá?
Então, todo o excesso de informação que eu estou tendo que processar não me adianta de nada, não vira nada, é em vão, é informação jogada fora, tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto é aquele aspecto que eu já comentei com vocês. Se eu tenho uma fonte luminosa em sala de aula, ou numa sala de seminários, onde eu estou com iluminação reduzida, e eu estou querendo ser o alvo da apresentação, vocês precisam lembrar do meu rosto bonitinho, da minha voz agradável, quem vai aparecer muito mais é isso daqui. Então, eu tomo toda a atenção para o ponto claro, tá? Então, não tem como eu competir com uma luz no fim do túnel, tá? A luz no fim do túnel é o que vai aparecer mais. Então, o que aparece aqui? O meu slide branco. Roubei toda a atenção do meu público para o slide branco e vou cansar ele durante os 20, 30 minutos que eu tiver que falar. Por outro lado, se eu inverter o papel, eu coloco luz aonde eu quero mostrar, nos detalhes que eu quero mostrar, e não carrego tanto de informação os olhos das pessoas, não irrito tanto, não canso tanto a visão das pessoas. E agora, tanto eu quanto o slide, numa situação de luz reduzida, vai estar pau a pau. Eu não tenho que competir mais com uma luz no fim do túnel, tá? Então, tá aí, ó. Essa é a dica que eu dou. Precisa ser preto, professor? Não, não precisa ser preto, tá? Mas é interessante que o contraste, ele seja o oposto de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver e analisar por aí. Em geral, o que as pessoas trabalham é essa situação. O que eu estou propondo para vocês é trabalhar com essa situação aqui ou próximo dela, tá? E aí, novamente, vai da criatividade, de você trabalhar isso daqui com um contraste adequado, sem sofrer todas aquelas perturbações que eu acabei de mostrar, beleza? Então tá, agora vamos falar agora do uso de figuras, coisas que acontecem normalmente e a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor, tá? Então tá, então na correria do dia a dia, da vida acadêmica, a gente é traído em apresentar figuras assim, ó, certo? Figuras carregadas, cheia de informações, com uma infinidade de informações na mesma figura, tá? E aí, cabe a gente pensar em como que a gente pode melhorar essa apresentação. Porque, ó, pensa comigo. Se eu quero discutir um resultado desse daqui, não importa que resultado que é esse daqui, tá? Isso daqui é um FTIR de amostra de biofluido e tal, mas eu tô pedindo para vocês olharem a figura em si, tá? Imagine que você vai analisar uma figura dessa. Você consegue distinguir um gráfico do outro? Você consegue me dizer qual que é a diferença que existe entre um gráfico e outro, coisa do tipo? Você consegue analisar um resultado desse? Então, essa é uma questão que tem que ser muito bem desenvolvida, muito bem discutida, tá? Às vezes a gente chega lá e fala assim, é aquilo que eu estava falando, lembra que eu falei? Às vezes você tem uma infinidade de resultados, você trabalhou tanto, você fez tanta coisa, você fala, eu vou mostrar tudo. Mas o tudo seu, às vezes, além de não ter necessidade de você mostrar tudo, o tudo que você resolve trazer, ele é um tudo para te complicar mais do que para te salvar. Ao invés de mostrar o quanto você trabalhou, ele vai mostrar o quanto você foi desleixado, né, em não pensar melhor a sua figura. Então, figura, ela deve ser muito bem editada. Não importa se é para uma apresentação oral, se é para um texto, se é para uma reunião de grupo, se é para uma... A figura, ela tem que se vender sozinha. O cara bater o olho e falar assim, nossa, essa figura, ela diz tudo que eu preciso falar. E aí, beleza. Lembra daquelas figuras que eu mostrei? Uma imagem vale mais que 1000 palavras? É nesse sentido que a gente tem que ir, tá? Mas não façam isso daqui, não carreguem demais a sua figura. Existem várias estratégias para você mostrar o que está sendo mostrado aqui. O professor José mostrou em uma das aulas, não sei se vocês se lembram, o efeito cascata. Tá? Eu não preparei esse efeito, mas, José, se você puder apresentar depois, o efeito cascata, onde esses espectros eles são deslocados em degrau. Então, você consegue analisar eles individualmente. E aí, se tem algum aspecto para ser analisado nessa situação, é interessante você mostrar ele em cascata.
Aqui é a mesma, é o mesmo espectro, só que para um conjunto enorme de amostras, e para discutir ele, eu não preciso mostrar tudo isso. Para discutir ele, eu preciso mostrar uma figura mais limpa, onde eu tenho um espectro que representa todos aqueles que eu estou mostrando. Então, na parte de discutir, de apresentar, eu falo, ó, nós fizemos essa medida aqui para 200 amostras, tá? 500 amostras, 1000 amostras, não interessa o número. Esse daqui é o gráfico médio que representa o grupo, tá? Então, no gráfico médio que representa o grupo, eu consigo ver bonitinho, tá, o comportamento do espectro, onde está cada pico, onde está cada banda, tá? Consigo discutir tudo certinho aí. Obviamente, essa figura deve ser trabalhada muito ainda. Se você reparar, o eixo do X e o eixo do Y, eles estão carregados, eles têm excesso de informação. Você não precisa ter um intervalo a cada 200 centímetros a menos 1 para colocar aqui no eixo. Aí a gente tem que voltar lá para o laboratório de Física 1, onde a gente discutiu a apresentação de dados. Mas eu peguei um resultado correndo aqui só para a gente discutir esse aspecto, tá? O traço está muito fino, daria para engrossar esse traço, daria para colocar uma cor de sinalização para ele ficar mais visível, mais bonito, tá? Eu posso inverter a cor dessa figura, eu posso trocar o preto para o branco, deixar ela no fundo preto, tá? E aí também, às vezes, a gente quer apresentar resultados e as nossas figuras, elas possuem detalhes que são pequenos demais para que a nossa fé nos resultados, a fé dos espectadores possam acreditar naquilo que você está falando, tá? Então, quando você vai apresentar figuras que têm detalhes muito pequenos, é interessante que você sinalize eles, que você mostre do que você está falando, tá? Lembra daquela história de não ficar usando o pointer? Imagina que eu estou usando o pointer para mostrar essa bolinha aqui ou essa bolinha aqui, ó, tá? Imagina a tremedeira que vai me dar para eu poder acertar o laser nesse alvo aqui, tá? Então, vai lá e sinaliza. Fala assim, ó, aqui você vê um detalhe assim, assim, assado. Qual que é o interessante? O interessante é você colocar um elemento de zoom aqui. Aí você puxa esse elemento para fora, dá um zoom e mostra aquilo que você está discutindo e volta para a figura para você discutir o comportamento global como um todo, tá? E isso daqui, ó, é um pecado que a gente nunca deve cometer, tá? Se eu estou discutindo, por exemplo, uma figura e essa figura eu preciso trazer informações nela que embasem essa discussão, como, por exemplo, aqui no caso é uma microscopia, eu preciso muito saber essa escala que eu estou trabalhando, não dá para essa escala ser invisível. Não dá para eu pegar a imagem do jeito que saiu do aparelho, aqui, ó, tá vendo? Até com a marca das AIS, que é uma marca de microscópio. Não dá para eu pegar uma imagem do jeito que sai do aparelho e colocar aqui. Eu preciso passar essa imagem por um processo de editoração, de tratamento, tanto para minha apresentação oral quanto para o meu manuscrito. Porque isso daqui realmente vem muito pequeno do aparelho. E aí, na hora que eu faço a composição de imagens, olha só, coloquei 4 figuras em uma só, 4 imagens em uma só, 4 microscopias em uma só, a escala fica muito reduzida, eu não consigo reconhecer isso. Eu preciso que as pessoas que estão lá no fundo saibam que essa escala aqui é de 1 micrômetro, que essa daqui é de 2 micrômetros, essa é de 10, tá? Então, eu preciso editar toda essa figura. Não dá para não trabalhar figuras que você obtém no laboratório, seja ela qual for. O dado cru que o equipamento te oferece, o primeiro plot que o seu editor gráfico oferece, não sei qual é o seu editor gráfico, ele não serve. Essa é a ideia principal que vocês têm que ter. A primeira imagem que vocês obterem de quase tudo na vida de vocês, em geral, ela não serve. Ela precisa passar por um processo de editoração. Ela precisa de criatividade sua, ela precisa de arte sua, ela precisa de criatividade em cima, ela precisa de tratamento, tá? Ela precisa ficar bonita. Tá? Maquiagem no bom sentido, hein? Pelo amor de Deus, não vá remove bad points, alterar dado, não. Calma lá.
ela precisa passar por um processo de trituração bonito. Vocês já viram imagens da NanoArt? NanoArt, o cara simplesmente pega isso daqui, joga no Photoshop e colore, tá? Ele não está alterando nada, em tese, beleza? Mas depois vocês dão uma pesquisadinha no Google, chama NanoArt. Tem até competição internacional disso daí. E saem umas coisas maravilhosas, de coisas de microscopia desse tipo. Mas a ideia é que haja uma arte em cima dessa figura científica que você obteve, que é preto no branco. Tá? Então, o seu gráfico, a sua imagem, seja ela qual for, ela precisa de um tratamento adequado. Ok. E aí, quando você tem informações que não têm significado, não tem por que elas estarem ali, você tem a liberdade de tirar. Você fala assim, ó, isso daqui não interessa para o todo que eu vou discutir, para o objetivo que eu tenho, para a conclusão que eu cheguei. Enfim, para uma infinidade de coisas, você pode ir lá e editar essa figura de forma que ela fique mais visível, que ela evidencie os aspectos que você quer evidenciar, e aí você consegue uma edição ligeiramente melhor, tá? Como exemplo, eu peguei essa figura aqui, ó, de um espectro completo no FTIR. Esse range que está aqui, ó, de 1800 até 2800, ele não tem nada que me interessa. Esse ruído que está aparecendo aqui, ó, é sinal provavelmente da atmosfera, é algum problema de background que eu tive, tá? Então, eu posso remover esse intervalo aqui tranquilamente para que eu possa evidenciar as bandas que eu quero discutir, que me interessa, tá? Então, olha só, removi, isso daqui é uma estratégia que chama break, você pega só esta parte inicial do gráfico que te interessa, dá um zoom nela, e essa parte final do gráfico que te interessa e dá um zoom nela. Isso vale tanto para o seu espectro, quanto para as suas microscopias. Né? Para qualquer resultado que você tenha, você pode considerar o seguinte, você fala assim, ó, essa informação que tem aqui, se eu tirar ela, não prejudica o meu resultado, esse é o primeiro ponto, você não pode distorcer alguma coisa. Não é, por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma linearização de uma função, estou fazendo uma regressão linear, e tem um ponto lá na ponta lá que ele está fora, eu falo, então eu corto aqui, aquele ponto fica fora, que isso aqui vai dar uma reta. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Eu estou tirando fora coisas que não influenciam no meu resultado final e que facilitam a visualização do meu resultado final, tá? Eu tenho que editar coisas nesse aspecto. E outra traição que existe, tá? Tanto para prestação oral quanto para textual, são esquemas não representativos. O que é um esquema não representativo? Você tem uma excelente ideia, você fala assim, nossa, eu desenvolvi um método para caracterização de amostra, para síntese da amostra, etc e tal, que ele é totalmente novo. Eu vou fazer um fluxograma disso. Eu vou fazer um desenho esquemático. Beleza. Se é um negócio muito novo, que ninguém nunca viu, que é muito exótico e tal, você colocar um fluxograma, você colocar um desenho esquemático é instrutivo, é bacana, é legal, facilita bastante a pessoa entender aquilo que você vai explicar. Mas imagine que eu vou discutir, não é aquele problema, né? A gente tem diferentes tipos de público, mas para quem não está acostumado, isso daqui é um desenho esquemático de um forno tubo horizontal, tá? Aqui a gente tem a parte de controlador, a parte eletrônica do tubo aqui embaixo, aqui, onde tem os controles e tal. Aí você tem uma basezinha que segura um tambor mesmo cilíndrico assim, tá? Que ele tem uma manta de isolamento térmico e no meio dele passa um tubo, por isso que chama forno de tubo, de alumínio ou de quartzo, depende do qual material que você está trabalhando. E ali você enfia a amostra lá dentro, você aquece esse sistema e a sua amostra fica lá dentro para ter um tratamento térmico. Para quem nunca viu isso na vida, beleza, é diferente. Mas se você vai falar para um público que é da área, um público que é até especialista, você colocar um esquema desse que não tem significado nenhum, você está consumindo tempo seu,
tempo das pessoas, um slide que você poderia estar tratando com maior detalhe, coisas que são mais interessantes, que tem mais a ver com o objetivo que você quer chegar, tá? Com a sua meta final. E, além do mais, é uma figura muito infeliz essa daqui, né? Mas eu peguei de uma tese, só para vocês terem ideia. Isso daqui estava dentro de uma tese. Na parte de materiais e métodos. Para que eu não sei, tá? Porque essa tese fala lá, síntese de nanomateriais e atmosfera de não sei do que lá, e pode não ser no forno tubo, mas eu tenho certeza que vai ser dentro do forno. É uma cerâmica, né? Eu tenho certeza que vai ser dentro de um forno, tá? Onde você consegue ter uma entrada de gás, uma saída de gás, tá? Então, assim, não faz sentido nenhum essa figura estar lá, não faz sentido nenhum essa figura estar numa apresentação oral, se o cara colocou isso na apresentação de defesa dele, tá? Então, essa é uma figura não representativa. Aí você vai fazer uma síntese química, você fica tentado, você fala assim, nossa, mas ó, eu tenho reagente, eu peso o reagente, eu diluo o reagente, aí eu meço o reagente no equipamento e aí sai o resultado. Essa é uma figura não representativa. Ela não diz nada. Nada que você não poderia intuir do que a pessoa, às vezes, está tratando, do que ela está falando, o que você não poderia discorrer falando para as pessoas. Não, falou assim, ó, medi o reagente, fui lá, diluí, medi, acabou. É isso aí. Não tem grandes segredos, não tem grandes mistérios por trás disso. Novamente, para as pessoas que são da área, né? Da área ou especialistas e tal. Então, dependendo do público que você tem, você precisa julgar se aquele esquema que você tem, que você acha bonitinho, que deu tanto trabalho para fazer, aquele fluxograma, etc e tal, se aquilo ali faz sentido de estar ali ou não. Tem um detalhe. Tem coisas que são necessárias, na verdade, elas são demandadas, tá? Existem determinadas situações onde a introdução de um fluxograma ou de um esquema um esquema análogo a esse daqui, ela é demandada, tá? Exemplo, quando você está produzindo, pelo menos estou imaginando aqui, quando você está produzindo um material mais de cunho didático, onde você realmente está ensinando passo a passo das coisas. Então, além de você descrever no texto, você pode reforçar esses processos através de uma figura. Então, você vai lá, descreve no texto, ó, fiz isso, qual a forma descrita na figura tal. Isso é muito importante, muito bacana, porque esse texto ele tem outro viés, ele tem um viés agora mais educativo, ele está tentando explicar alguma coisa. Então, lembra da aprendizagem por reforço? Além de você escrever no texto, você escreve, você demonstra também numa figura, no fluxograma e por aí vai. Isso é uma coisa. Mas quando a gente pensa na escrita científica, na apresentação científica, nesses aspectos, é interessante que as coisas sejam mais dinâmicas, que eu não perca tanto tempo falando coisas que, em princípio, podem ser obviedades, certo? Então, pondera nesse aspecto também, tá? E lembrando, a gente não precisa ficar repetindo informações que são muito, muito, muito bem estabelecidas, tá? Então, se é de conhecimento comum, larga a mão, você não vai perder tempo com isso, tá ok? Professor, mas não é de conhecimento comum para minha tia-avó que estava assistindo a qualificação, a defesa, o seminário, sei lá o quê. Então, é aí que tá. Boa pergunta. Né? Se você quiser contemplar todo mundo, aí beleza. Né? Aí você tem uma pessoa que está muito distante daquele público, que seria o público usual da situação, aí você fala, não, eu quero dar esmiuçar, que até minha avó vai sair entendendo daqui o que eu fiz, né? Durante esses 2 anos que eu não trabalhei e esses 4 anos que, misteriosamente, eu não trabalhei e só estudei. Né? Os caras não fazem nada, tá estudando desde sempre. Então, um exemplo de esquema representativo, né? Então, quando você tem uma sequência de coisas para mostrar, e você pode ir construindo o discurso em cima, tá?
Então, você tem uma opção que ao invés de você pegar e colocar isso de forma textual, né, você tem uma descrição experimental que ela é muito detalhada e ela é não comum à área, aí é interessante que você crie um passo a passo para descrever o que está acontecendo, o que você fez, o que foi executado. Tá? No exemplo aqui, a pessoa, ela parte de constituir, descrever qual que é a amostra que ela tem, aí depois ela vai falar um pouquinho de como que essa amostra ela responde no sistema imunológico, como que foi a coleta de dados, e aí como foi a análise de dados, e como que ela chegou no resultado final, tá? Então, ela constrói um passo a passo para poder descrever aquilo que aconteceu no trabalho dela. Isso daqui é toda a metodologia de um trabalho em um único slide, tá? Isso daqui eu peguei de uma dissertação, tá? E aí, isso daqui é toda a parte experimental em um único slide. Então, perceba que dá para você condensar muita informação em uma única coisa, desde que o interlocutor, a pessoa que está explicando, explique isso muito bem, que é o que eu não vou fazer aqui agora, tá? Tá, e aí, uma outra pergunta que surge, que é muito comum, professor, eu estou usando uma figura aqui, eu preciso colocar a citação? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa é a figura que eu quero mostrar. Aqui está a legenda da figura e ali no cantinho embaixo está a citação reduzida, discreta, tá? Então tá lá o autor, o journal e o ano, né? Meu grupo exige, meu orientador exige, fulano exige, e aí vai, né? Todo mundo exige, né? Ninguém explica nada. Bom, então tá bom. Então vamos pensar qual que é a intenção nossa com essa figura. Certo? Vamos pensar nisso no primeiro momento. Vamos supor que essa figura ela não seja minha. Eu preciso referenciar ela realmente? Olha, uma apresentação oral, em princípio, ela não é de domínio público. É algo que você vai fazer, você vai realizar ela em uma determinada situação, e aquilo ali, em geral, se perde. Hoje não mais, né? Hoje não mais, porque existem muitas apresentações que estão ocorrendo nesse sistema que a gente está trabalhando aqui, elas ficam gravadas e as pessoas, em geral, disponibilizam ela em alguma plataforma, tá? Então, aí teria um problema, talvez, de autoria, né? Da pessoa achar que você está pegando uma figura e falando que é tua e ela não é tua. Talvez, nesse caso, seja interessante você manter o referencial aqui. Agora, se a apresentação ela não vai ser gravada e essa figura ela só serve para você discutir o resultado e apresentar algum aspecto importante que você quer relacionar com os seus dados, com as suas descobertas, a referência bibliográfica ela é totalmente desnecessária, tá? Porque tanto faz eu escrever aqui no canto, como eu dizer, ó, nesse trabalho aqui, ó, de 2016, o pessoal encontrou esse resultado aqui, assim, assim, assado, tal, fulano de tal fez isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu posso contar. Então, novamente, o meu público tá ali, ele sabe ler, mas a prioridade é ele me ouvir, certo? Então, não faz sentido eu colocar a referência aqui. Aí, lá no final, o povo fala, mas você não colocou a referência, mas eu te falei o animal. Eu falei quem que era, que fez, onde fez, quando fez. Presta atenção, né? Pode dar uma dessa. Fala que foi o professor de seminário que falou. É brincadeira. Pode falar. Mas o aspecto primordial aqui é eu discutir esses resultados, certo? Então, a referência bibliográfica ela é dispensável. Eu posso falar assim, ó, desse trabalho aqui de 2016, fulano de tal fez tal coisa. Tá lá, tá publicado. E aí vamos olhar aqui para o resultado que nos interessa. E aí, olha só, agora eu tenho a figura que já me diz muita coisa, certo? E eu tenho agora ainda a legenda da figura, né? E a legenda, ela é necessária? O grupo exige, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que tem. Tá, então, vou dizer o seguinte, a legenda sou eu sou a legenda, eu tenho que ser legenda. Porque qual que é o papel da legenda para uma figura quando você está lendo um artigo científico? É explicar a figura, não é? Qual é o seu papel na apresentação oral? Não é explicar a figura? Então, a legenda, meu querido, ela é dispensável.
Aí, olha de onde que eu saio do uso do espaço, da diagramação disso daqui tudo, da arte que está envolvida, quando eu reduzo, só reduzir, ainda não extrair a legenda, tá? Reduzir. Peguei informações que seriam difíceis para eu ficar repetindo de cabeça e coloquei para dentro da figura, aonde traz detalhes importantes sobre a análise do dado, tá? Então, o que estava na legenda, eu joguei lá dentro. Olha como que reduziu a legenda daqui para cá. Ficou bem mais clean. E como a legenda é você que tem que explicar ela, você é a legenda da figura, olha só a possibilidade que existe quando eu retiro a legenda. É um monte de espaço que estava sendo utilizado de forma inútil, de forma redundante, e agora eu tenho uma figura muito mais destacada, muito maior, muito mais bonita, com as informações necessárias inseridas dentro dela, sem atrapalhar, sem criar confusão, linhas com contraste ok, fonte com tamanho ok, tudo bonitinho, tudo colocadinho no lugar, né? O que está errado nessa figura? Tá, essas figuras que eu mostrei para vocês, algumas estavam em inglês, ainda tem esse erro ainda, tá? Mas aí vocês dão um desconto, porque a minha apresentação está sendo em português. Mas tá aí, ó. Percebe? Então, essa argumentação de que é necessário referência, necessário legenda e blá, 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 é lá da época com um outro professor da disciplina e fazia, né? Não, José? Pessoal, mas hoje eu queria discutir esses aspectos com vocês. Eu espero que nós tenhamos deixado claro um pouco mais de coisas, de instrumental, de ferramentas para serem trabalhadas, para serem utilizadas, e aí eu fico disponível agora para os questionamentos, perguntas e dúvidas que vocês tiverem.